Bom dia. Bom, a história desse Grand Round começa, eu acho que há uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, quando nós resolvemos trazer para o hospital, expandir no hospital a fisioterapia. Muitas etapas se passaram e hoje o serviço de fisioterapia se consolidou no hospital como um dos serviços de maior importância que nós temos na assistência. Em função disso, nós solicitamos ao serviço de fisioterapia, que hoje está coordenado pelo professor Alexandre, para que nós fizéssemos uma apresentação do trabalho da fisioterapia, especialmente focado em algumas áreas, e com a participação e a chancela da Faculdade de Fisioterapia. E nós focamos em 3 temas, basicamente, que são os temas relacionados às doenças respiratórias, às doenças cardiovasculares e às doenças neurológicas, que são o enfoque principal da assistência hospitalar. Para isso, a gente convidou as professoras, os professores da Faculdade de Fisioterapia, para que a gente pudesse montar esse Grand Round. E eu fui muito enfático em pedir um aspecto que fosse pensado nas apresentações. O que nós temos hoje de evidência, né, que possa ser aplicado, novas tecnologias, para nós promovermos o atendimento à fisioterapia para os próximos 10 anos, né, em termos de objetivos, novas tecnologias, avanços e evidências que a gente tem para isso, já que nós estamos em várias áreas em expansão. Estou vendo ali, está chegando o professor Moriguchi, que vai ser o coordenador da área toda de geriatria, né? Tem a neurologia em expansão. Então, nós temos aí um universo, um espectro muito grande de atuação. Então, a gente convidou o professor Alexandre, que é o chefe do serviço de fisioterapia do Hospital de Clínicas, a professora Flávia Martinez, que é professora da URGS, fisioterapeuta, PhD em neurociência, e a professora Graciele Sbruzzi, que também é fisioterapeuta, professora da URGS e doutora em ciência de saúde na área de cardiologia. Estamos muito bem representados. Acho que a ideia é que esse Grand Round, nesses próximos 45 minutos, a gente faça as apresentações e depois abre para a discussão. Quem começa, Alexandre? Bom, primeiramente eu gostaria de dar o bom dia a todos, né? Alguns bom dia, outros ainda não estão, porque estão se alimentando. Mas eu queria, assim, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que foi nos dada aqui no hospital, nessa longa caminhada, que nem o professor Násio comentou, que nós já vemos aí trabalhando em 2 anos para nós sedimentar o nosso serviço. E tivemos, assim, influência de várias lideranças, várias pessoas que nos ajudaram. Muitas delas estão presentes aqui hoje, né? Então, isso, nós estamos, assim, marcando uma data, eu acho que para a fisioterapia, em termos como profissão, mas também, que eu acredito ser mais importante, que é para a fisioterapia dentro do hospital. Nós dividimos, então, assim, essas 3 áreas, e eu vou comentar o que existe de novo, então, em relação à evidência científica em termos da área da fisioterapia respiratória, né? Como todo mundo sabe, a fisioterapia ela é uma área muito grande, com diversas frentes de estudo, mas, em princípio, nós focamos nessas 3, que é para nós ter tempo de nós discutir. Como tem muitos acadêmicos aqui de fisioterapia, enfermagem, nutrição, medicina, quando a gente fala em evidência científica, a gente tem que ter a ideia do que contribui para essa evidência, né? Então, essa evidência ela pode ir desde o estudo com o relato de caso, que seria assim o primeiro passo da documentação da evidência, e ela vai até a revisão sistemática, com ensaio clínico randomizado e com meta-análise, né? E até a revisão da meta-análise com o estudo de caso, tem também diversos estudos, e esses estudos é que vão dar consistência para a evidência da área que a gente está comentando. Isso perpassa, então, por estudos descritivos, quase experimentais, caso controle e estudo de coorte. E esses estudos, eles vão dar, então, o nível de evidência
e esse nível de evidência vai dar o grau de recomendação. Então, se nós pegarmos lá, grau de recomendação A, nós temos aí os estudos, que eu comentei anteriormente, eles vão dar o nível de evidência. E esse nível ele vai do nível mais elevado, que seria o A, até o D. Onde, então, nós vamos procurar as nossas evidências da fisioterapia? Eu trouxe aqui 5 revistas, que é onde mais se publica em termos de fisioterapia, que é a revista Physiotherapy, o American Physiotherapy Journal, lá, que é a Physical Therapy, ali embaixo. Tem, no Brasil, é a Revista Brasileira de Fisioterapia, né, aqui à esquerda. E da área da respiratória, é o Europeu Respiratory Journal, né, que é onde a gente mais encontra relação de doença respiratória em termos de fisioterapia. E no Brasil também tem o Centro Cochrane, né, que a gente pode também buscar aí algumas revisões sistemáticas, meta-análise. Então, eu trouxe mais para nós ter a ideia de onde nós vamos buscar as nossas evidências. Especificamente em termos de fisioterapia, tem esse banco de dados que nos traz uma evidência muito grande, que é o Physiotherapy Evidence Database, que é o PEDRO, né? Ela é específica evidência em fisioterapia. E como é que funciona esse banco de dados, né? Ele funciona como um outro banco de dados. Nós colocamos ali o nome da área que a gente quer procurar. Isso não vale só para respiratória, vale para as outras áreas também. Colocamos o nome e aí vai estar o resultado da busca dentro desse sistema. A vantagem desse sistema, que é o PEDRO, é que ele traz um nível de evidência, ele traz um score, né, aquela parte ali do meio, e esses estudos eles são classificados de 0 a 10. Então, se nós pegar ali o primeiro, fisioterapia torácica durante anestesia em crianças com fibrose cística, o efeito na função respiratória, ele equivale, no nível de 0 a 10, ele é classificado como nível 8. Então, ele já é um estudo que já é classificado esse banco de dados, né? E outros estudos que abordam, então, o nível de evidência da fisioterapia respiratória, nós temos algumas situações clínicas, no caso aqui à esquerda, como atelectasia, trauma no tórax, hipoxemia causada por broncoscopia, e nós temos a fisioterapia profilática no pós-operatório. No meio, nós temos as técnicas de fisioterapia, então, o CPAP, que é uma pressão positiva contínua nas veias aéreas, nós temos o BIPAP, uma ventilação não invasiva, espirometria de incentivo e pressão positiva, e ainda a gente pode notar que nós temos, dependendo da situação clínica, nós temos determinada técnica de fisioterapia e o nível de evidência. Então, se nós pegar ali, em atelectasia pulmonar, é recomendado que se utilize uma pressão positiva contínua na via aérea. Se nós pegarmos o pós-operatório de hipoxemia, também está indicado a pressão positiva contínua nas vias aéreas, né? E isso vai nos direcionar para o tipo de sinal clínico que o paciente vai apresentar e o tipo de fisioterapia. Ressalto que ele tem a nível de evidência C e ainda é incerto, que aí não existe uma comprovação tão grande em termos de evidência. Em relação a outras técnicas de fisioterapia, como mobilização, fisioterapia respiratória e treinamento muscular, dentro da mobilização nós temos ainda troca de postura, exercício para membro inferior, membro superior, mobilização do leito, né? Troca de decúbito, poderia se pensar assim. Temos ainda hiperinsuflação manual, vibração e percussão, treinamento de músculo respiratório, treinamento de músculo periférico, e ainda uma área nova que está saindo muito forte hoje dentro da fisioterapia, que é a estimulação elétrica. E o que existe de evidência, então? No processo de desmame, que é a retirada do paciente da ventilação mecânica, nós temos aí que as trocas de postura, né, e a mobilização, ela tem aí nível de evidência A ou C. Exercícios para membros inferiores, nós temos nível de evidência D. E, em relação à fisioterapia torácica, hiperinsuflação manual, que seria a manobra com ambu para retirada da secreção, nós teríamos nível de evidência B, né? E a vibração e percussão, nível de evidência C. E treino de músculo respiratório, nós teríamos aí músculo respiratório em específico como nível C e músculo periférico como nível B e C. Então, existe ainda não existe uma padronização do nível de evidência e que tipo de técnica de fisioterapia nós vamos realizar nesses indivíduos.
Essa é uma outra revisão sistemática, publicada em 2007, onde ela diz que exercícios respiratórios na asma, né, no caso bem ali na esquerda, nós temos aí, ele pode resultar em significante melhora na qualidade de vida relacionada à saúde. Se nós formos utilizar algumas técnicas de fisioterapia, como, por exemplo, na doença pulmonar obstrutiva crônica ou na bronquiectasia, também o tratamento com fisioterapia pode melhorar a retirada da secreção. Entretanto, não existe um efeito dessa técnica a longo prazo. Parece que, em princípio, agudamente tem um efeito benéfico, mas a longo prazo ele não existe. E também as técnicas de fisioterapia, com higiene brônquica, elas podem melhorar a qualidade de vida e diminuir a frequência e a exacerbação da internação hospitalar, né? Mas isso, é claro, a gente tem que ainda pesquisar a longo prazo. Uma das maiores evidências que existe é sobre a fisioterapia através da reabilitação pulmonar. Então, são exercícios com uma equipe multidisciplinar, onde, né, o efeito ele se dá a curto prazo, mas também ele permanece um período maior do que aquele, permanece por um período a longo prazo e em relação a curto prazo, né? Então, isso já está muito bem estudado hoje na literatura, e reabilitação pulmonar é um ponto que é bastante específico. E saiu agora, em 2013, uma revisão sistemática numa revista respiratória, né, que é a Chest, de uma colega, que é a Cat Stiller, onde ela publicou uma revisão sistemática em 99, e agora ela publicou uma nova revisão sistemática, onde ela sugere que a fisioterapia, através da mobilização em pacientes em CTI, ele pode melhorar a condição clínica do paciente, principalmente diminuir o tempo de permanência na UTI e o tempo de permanência no hospital, né? Então, essa é uma revisão sistemática bem atual. E, como eu falei antes, essa é uma área da fisioterapia que está crescendo muito, que é a eletroestimulação, tanto de membros superiores, né, braço, quanto em membros superiores, e o efeito que isso pode causar a nível de parâmetros fisiológicos, mas principalmente a nível de um desfecho clínico, vamos dizer assim, né? E aí eu gostaria de finalizar, então, esse o meu tempo, né, que é em relação ao nosso serviço, onde a gente acredita, né, que bolsista de iniciação científica, junto com os residentes, que hoje nós temos aí 3 residentes, a residência multidisciplinar aqui no hospital, os alunos, os discentes do curso de fisioterapia, o serviço com os fisioterapeutas, né, ele pode levar tudo isso a uma melhora na assistência, né? Isso eu trouxe ali só para nós mostrar um caso que foi publicado na revista do Clínicas ano passado, onde foi o efeito da mobilização do paciente crítico que estava em ventilação mecânica, né? Então, talvez o nosso desafio seja transformar esse nível de evidência numa aplicação prática, onde os pacientes aqui vão se beneficiar. E aí eu queria só finalizar com essa pintura. Na verdade, essa é uma pintura realizada pelo Michelangelo, que está exposta lá na Capela Sistina, no Vaticano, onde é a criação da mulher, né? E a criação da mulher, ela foi retirada da costela esquerda do homem, e Deus, a partir da costela, então, ele criou a mulher. E dentro dessa figura, existem algumas imagens que a gente pode destacar. O primeiro é aquela imagem ali à esquerda, onde ela é muito parecida com uma via aérea, né, um coto brônquico, onde o ar entra no pulmão. E a segunda imagem seria essa aqui do manto, onde Deus está dizendo para a mulher levantar, onde também ela é muito sugestiva de um pulmão, né, e caracterizando também a ligação entre pulmão e via aérea. E aí você pode estar dizendo, mas o Alexandre está vendo coisa que, em princípio, está ali na figura. Mas, na verdade, isso já foi estudo, né? E esses estudos eles deram origem a esse livro, né? Onde é a Arte Secreta de Michelangelo, uma lição de anatomia na Capela Sistina, que é um professor de São Paulo, que é o professor Marcelo de Oliveira, onde, além dessa interpretação da figura da Capela Sistina, tem outras áreas, como a área da neurologia, a área da nefro, que eles também fazem essa relação. E aí eu trouxe essa figura para nós finalizar a minha fala, dizendo que, né, tem alguns sinais onde a gente, em princípio, não enxerga o que pode
retirar de ensinamento, mas talvez, se nós enxergar com um pouco mais de cuidado, a gente consegue retirar esse ensinamento e aplicar para os nossos pacientes. Então, eu agradeço assim, a presença de todos, e principalmente pela oportunidade de nós estar aqui podendo discutir isso hoje. E fico muito feliz que está assim, vendo o anfiteatro cheio, o pessoal sentado lá nas escadas e o prestígio que vocês estão fazendo com o nosso grande round. Então tá, obrigado. Então, bom dia a todos. Meu nome é Graciela Sbruzzi, eu sou fisioterapeuta, como o professor Nazi comentou, professora do curso de fisioterapia, e eu tenho um doutorado, então, em Ciências da Saúde, com ênfase em cardiologia, e por isso eu fui convidada, então, para conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Nazi pela oportunidade, por abrir esse espaço para fisioterapia, tanto aqui no Round como dentro do hospital. Muito obrigada. E ao professor Alexandre, então, que nos fez esse convite. Muito obrigada por ter nos dado essa honra de conversar aqui hoje com vocês. Eu fui, como o professor Nazi falou, a ideia é falar um pouquinho para vocês sobre as evidências atuais nas doenças cardiovasculares, em relação às técnicas fisioterapêuticas. Mas é um assunto extremamente amplo, doenças cardiovasculares. E eu escolhi dois focos principais para me deter um pouquinho, que é a insuficiência cardíaca, que, na verdade, ela é a consequência de muitas doenças. Então, vou falar um pouquinho de técnicas fisioterapêuticas para tratar esse paciente com insuficiência cardíaca mais em fase ambulatorial. E falar um pouquinho para vocês também do paciente adulto crítico, como que a gente pode trabalhar com esse paciente dentro de uma unidade de terapia intensiva, para tentar diminuir o tempo desse paciente, o tempo de internação desse paciente, como é que a fisioterapia pode ajudar nesse sentido. Para falar sobre isso, pessoal, para conversar com vocês sobre evidências, a gente tem que pensar um pouquinho sobre a prática clínica baseada em evidência. O que é a prática clínica baseada em evidência? Como é que eu vou tomar decisão para qual a melhor técnica que eu vou administrar para o meu paciente? Como é que eu faço isso? Tomada de decisão baseada em evidência clínica. Então, na verdade, pessoal, isso nada mais é do que um conjunto de 3 fatores que a gente tem que estar sempre pensando para tomar essa decisão para o meu paciente. A minha experiência clínica. Então, eu quero usar um determinado recurso. Será que eu tenho a experiência clínica para utilizar esse determinado recurso? Eu tenho esse recurso para poder utilizar? Eu domino essa técnica? Preferência do paciente, então, muito importante. Será que o meu paciente aceita essa técnica que eu estou pensando em administrar para ele? Será que ele não tem nenhuma contraindicação para o uso dessa técnica? E, por fim, melhor evidência disponível. Tá? Então, eu tenho que ter experiência clínica, eu tenho que dominar essa técnica, o meu paciente tem que aceitar essa técnica e eu tenho que saber se essa técnica possui respaldo científico. E a minha conversa com hoje de vocês vai se deter principalmente nisso aqui, pessoal. Melhor evidência disponível hoje em dia em relação a algumas técnicas fisioterapêuticas para o tratamento dessas 2 populações específicas. E eu juro que eu não combinei nada com o Alexandre, mas quando a gente fala em evidência, a gente tem que mostrar a hierarquia da evidência para a gente apoiar a nossa decisão clínica. E como o Alexandre conversou, então, a gente tem uma pirâmide de hierarquia de evidências, porque se a gente vai para o PubMed, por exemplo, que é um dos maiores sites de busca de referências bibliográficas, existem milhões de referências, mais de 25 milhões de referências dentro do PubMed. Qual é o artigo que eu vou ler? Né? Então, a gente tem que pensar nessa hierarquia, e aí, em cima, no topo, como o Alexandre falou, a gente tem as revisões sistemáticas, que são estudos sobre uma determinada questão de pesquisa específica que reúne algum desses delineamentos aqui abaixo. E elas estão no topo da evidência, pessoal, porque é o tipo de estudo que tem a menor chance de vieses. Tá? Ela é um estudo extremamente sistemático, com critérios explícitos, reprodutíveis, e que garante, então, esse menor risco de vieses dentro desse estudo. Para começar, então, falar com vocês um pouquinho, eu vou começar, como o professor Alexandre falou, da estimulação elétrica funcional, que é uma das técnicas que está sendo bastante utilizada para esses pacientes, e abordar um pouquinho da estimulação elétrica funcional em pacientes com insuficiência cardíaca.
Em 2010, o nosso grupo, esse foi um trabalho do meu mestrado, a gente publicou, então, uma revisão sistemática com meta-análise de ensaios clínicos randomizados, que a gente tinha como foco estudar, será que a estimulação elétrica funcional pode ser uma alternativa para tratamento do paciente com insuficiência cardíaca? Aquele paciente que não pode, porque as diretrizes já recomendam, grau de recomendação 1, nível de evidência A, que o exercício físico é recomendado no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca. Mas e aquele paciente que não pode fazer o exercício físico convencional, não pode caminhar numa esteira, não pode fazer uma bicicleta, o que a gente faz com ele? Aí, o nosso objetivo, então, era ver se a estimulação elétrica funcional teria os mesmos benefícios que fazer o exercício físico convencional. Nós incluímos 7 ensaios clínicos randomizados na nossa revisão sistemática e, na nossa meta-análise, então, nós comparamos alguns desfechos. Em relação ao consumo máximo de oxigênio, comparando os estudos que avaliavam estimulação elétrica versus treinamento convencional em bicicleta, a gente consegue observar que o treinamento aeróbio convencional ele tem um ganho maior em consumo máximo de oxigênio, mas não é tão diferente assim, falando clinicamente relevante em relação à estimulação elétrica funcional. Já em relação à força muscular, os estudos que compararam também estimulação elétrica versus treinamento convencional, a gente observou que não existe diferença entre as duas técnicas. Então, fazer estimulação elétrica ou fazer exercício convencional promove ganho na força muscular desses pacientes com insuficiência cardíaca. A gente também estudou a distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos, que é um teste que avalia a capacidade funcional desses pacientes, e a gente encontrou o mesmo resultado, então, que não existe diferença entre fazer estimulação elétrica funcional e treinamento aeróbio convencional, que as duas promovem um ganho na distância percorrida no teste de caminhada e não há diferença. E quando a gente comparou os estudos, então, que um grupo fez estimulação elétrica funcional e outro grupo foi controle, isso é, não recebeu nenhuma intervenção em relação ao consumo máximo de oxigênio, a gente já observa que, sim, fazer estimulação elétrica promove um ganho clinicamente significativo em termos de consumo máximo de oxigênio. Além disso, um dos estudos incluídos nessa revisão sistemática avaliou essa questão que é muito importante. Eles fizeram biópsia muscular após treinamento com estimulação elétrica. O paciente com insuficiência cardíaca, a gente sabe que ele pode desenvolver uma disfunção muscular com atrofia muscular, e as primeiras fibras que atrofiam nesses pacientes são as fibras do tipo 1, as fibras oxidativas. O objetivo desse estudo era saber se aplicar estimulação elétrica aumentava o número dessas fibras tipo 1, isso é, melhora a capacidade oxidativa do músculo desses pacientes. E aí eles fizeram estimulação elétrica durante 12 semanas, utilizando uma frequência de estimulação de 15 Hz, e eles observaram, aqui vocês podem observar, esse aqui é o grupo que fez a estimulação elétrica, e aqui é o grupo controle que não fez nada, que quem fez estimulação elétrica após 12 semanas teve um ganho significativo em fibras do tipo 1 e reduziu as fibras do tipo 2. E o grupo controle, que não fez nada, reduziu as fibras do tipo 1 e aumentou as fibras do tipo 2. Então, esse estudo conseguiu demonstrar, então, que, sim, estimulação elétrica melhora a capacidade oxidativa desses pacientes com insuficiência cardíaca que tendem a desenvolver esse quadro de disfunção muscular. Então, a conclusão da nossa revisão sistemática é que o tratamento com a estimulação elétrica, então, comparado com o grupo controle, aumenta o consumo máximo de oxigênio, e tratamento com estimulação elétrica promove ganhos similares na distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos e na força muscular, e um menor ganho no consumo máximo de oxigênio quando comparado ao treinamento convencional. Isto é, estimulação elétrica funcional melhora a capacidade funcional e pode ser uma alternativa efetiva e segura em relação ao treinamento aeróbio convencional em pacientes com insuficiência cardíaca que não podem realizar o treinamento convencional, treinamento aeróbio de forma convencional. Ainda seguindo na linha da estimulação elétrica, também tem se pesquisado ultimamente bastante o uso da estimulação elétrica no tratamento do paciente adulto crítico, né? O paciente internado na UTI que pode desenvolver polineuropatia, fraqueza muscular, atrofia muscular. E aí eu trago para vocês uma revisão sistemática também, publicada esse ano, agora em 2013. Eles incluíram 8 ensaios clínicos randomizados.
Esses ensaios clínicos randomizados, eles incluíram populações diferentes, mas, por exemplo, esse incluiu pacientes com DPOC, pacientes com sepse, trauma, politrauma, transplante, pneumonia, câncer, enfim, várias populações, mas todos pacientes internados nas unidades de terapia intensiva. Tá? Então, eles queriam ver se a estimulação elétrica funcional prevenia a fraqueza muscular nesses pacientes. E o mais importante, se realizar a estimulação elétrica funcional, logo que esse paciente entra na UTI, se isso reduzia a polineuropatia desses pacientes. Então, aqui é um exemplo de aplicação de um desses estudos incluídos, que ele aplicava estimulação elétrica em membro inferior e membro superior. Então, essa revisão incluiu 8 ensaios clínicos, um total de 172 pacientes. A qualidade metodológica desses estudos incluídos foi de moderada a alta. E a maioria desses estudos observou aumento na força ou preservação da força muscular desses pacientes após a estimulação elétrica. E a maioria dos estudos, então, usava uma frequência de estimulação em torno de 35 a 100 Hz, que é uma frequência que estimula principalmente as fibras do tipo 2, visando força para esse paciente. Então, visando desenvolver funcionalidade para esse paciente. E aí, essa revisão sistemática com meta-análise, então, revisão sistemática, ela chegou à conclusão, então, que a estimulação elétrica, adicionada aos cuidados usuais à unidade de terapia intensiva, é mais efetiva comparada a somente cuidados usuais para a prevenção da fraqueza muscular esquelética em pacientes adultos críticos. E 2 desses estudos incluídos nessa revisão sistemática demonstraram que a estimulação elétrica previne o desenvolvimento da polineuropatia. Tá? Partindo disso, o nosso grupo, então, ele visou estudar um grupo específico de pacientes. E aquele paciente que realiza transplante, esse é um paciente que fica um tempo maior dentro do hospital, dando terapia intensiva quanto unidade de internação. Esse é um estudo que foi orientado pelo Dr. Rodrigo Plentes. A gente fez o estudo em outro hospital, no Instituto de Cardiologia, mas a ideia é realizar esse estudo aqui, então, perspectivas futuras que a gente possa implementar isso aqui também. A gente estimulou, foi uma paciente só transplantada cardíaca, a gente estimulou os músculos vasto medial e vasto lateral bilateralmente. Aqui são os parâmetros que a gente utilizou em termos de corrente elétrica, então, uma frequência de 80 Hz, largura de pulso de 500, visando mais limiar motor. Foi feito 2 vezes ao dia o atendimento dessa paciente. Cada sessão era de 30 minutos, e, para a gente dar uma sobrecarga ao treinamento, a gente aumentava 1 minuto a cada 2 dias. Terminou o treinamento, durou 2 meses, terminou com 60 minutos de estimulação à manhã e 60 minutos à tarde. Então, durou 8 semanas esse estudo e era feito 5 dias por semana. E a gente avaliou, então, a espessura muscular. Então, será que realmente a estimulação elétrica aumenta a espessura do músculo? Então, aqui, o professor Rodrigo, o Thiago e o Jean, que avaliaram a espessura muscular, então, dessa paciente. E aí a gente viu que sim, que realizar a estimulação elétrica por 8 semanas aumenta a espessura dos músculos vasto medial, direito, esquerdo, lateral, direito, esquerdo, e o vasto medial direito aumentou em 99% a espessura muscular. Então, dobrou a espessura muscular desse músculo, né? Aqui eu trago uma imagem da ultrassonografia, demonstrando o músculo vasto lateral esquerdo antes da estimulação elétrica e o músculo após a estimulação elétrica, né? Então, demonstrando que pode ser, sim, uma técnica para reduzir essa atrofia muscular desses pacientes. Aqui são alguns outros usos que a gente utiliza para esses pacientes. Uma idosa com 101 anos que a gente treinou, paciente obesa internada também, que não tinha movimento nenhum, que a gente começou a usar a estimulação. E esse aqui é um paciente que era um paciente atendido pela fisioterapeuta Maureen, paciente transplantado desde outubro de 2012, que ele realizou o transplante aqui no Clínicas. O paciente não tinha movimento nenhum, não tinha contração voluntária, e aí a gente começou a aplicar aqui na unidade de internação a estimulação elétrica com esse paciente, e após algumas sessões o paciente já estava conseguindo realizar o movimento ativo e deambulando. Então, a importância de a gente conseguir fazer esse treinamento com esse paciente para
devolver o movimento funcional para ele. E aqui também demonstrando que outros músculos também podem ser estimulados, como, por exemplo, tibial anterior, para aquele paciente que não tem movimento de dorsiflexão, por exemplo, e sempre utilizando sobrecarga com ele. Outra técnica que a gente utiliza para o tratamento do paciente com insuficiência cardíaca é o treinamento muscular respiratório. E aí o nosso grupo fez também uma revisão sistemática sobre o efeito do treinamento muscular inspiratório nesses pacientes com insuficiência cardíaca. E aí a gente demonstrou que realizar treinamento muscular inspiratório com um threshold, durante 12 semanas tem um ganho clinicamente significativo em termos de consumo máximo de oxigênio, melhora também a distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos, e aumenta a força muscular respiratória. Então, que o treinamento muscular respiratório também pode ser uma alternativa para o paciente com insuficiência cardíaca. E aí vem um estudo que a gente está desenvolvendo agora. Bom, o paciente com insuficiência cardíaca ele tem disfunção muscular periférica, ele tem disfunção do músculo periférico, mas ele também tem disfunção dos músculos respiratórios. Já que a estimulação elétrica melhora a função muscular periférica e o treinamento muscular respiratório melhora a força muscular respiratória, será que não é melhor associar as duas e a gente não tem um ganho clinicamente significativo? É esse o último estudo que a gente está desenvolvendo, então, a associação dessas duas técnicas. E aqui também um outro artigo que a gente publicou ano passado, uma LEDER, mostrando que o treinamento muscular inspiratório nesses pacientes com insuficiência cardíaca melhora a qualidade de vida também, mas principalmente para aqueles pacientes que apresentam fraqueza muscular respiratória. Nos pacientes que não apresentam muscular não teve tanto benefício, mas aquele paciente com fraqueza tem um ganho significativo. Aqui, só para mostrar para vocês como é que a gente faz o treinamento. Então, o paciente sentado, com o aparelhinho em ângulo reto, respiração diafragmática, a carga de 30% a 60% da pressão inspiratória máxima. Os estudos estão estudando as duas cargas. Carga sempre reajustada periodicamente, no mínimo 30 minutos por dia e de 5 a 7 dias por semana. E aí, a última intervenção que eu queria demonstrar para vocês, que tem sendo pesquisada também, são os exercícios baseados no método Pilates para o tratamento dos pacientes com insuficiência cardíaca. Então, esse foi um estudo publicado o ano passado, que um grupo realizou somente reabilitação cardíaca convencional e o outro grupo realizou a reabilitação cardíaca convencional mais Pilates, que são os exercícios baseados no método Pilates em solo. Era feito 2 sessões por semana durante 16 semanas. Aqui são os dados do grupo Pilates. Então, quem fez Pilates teve uma redução na pressão arterial diastólica, aumento no consumo máximo de oxigênio, aumento no tempo, na tolerância ao exercício e aumento na ventilação. E isso, o consumo máximo de oxigênio foi maior no grupo que fez Pilates em relação ao grupo que só fez treinamento convencional, reabilitação convencional. Então, os autores chegam a essa conclusão, que Pilates aumenta a tolerância ao exercício, consumo de oxigênio, ventilação, reduz pressão diastólica, e que o Pilates também pode ser uma alternativa para a reabilitação desses pacientes que não podem realizar o treinamento convencional. E aí a gente pensa, e Pilates no adulto crítico, será que a gente pode implementar também? Então, foi feito um estudo também com esse objetivo, para investigar se os exercícios baseados no método Pilates poderia ser usado para o paciente internado no hospital. Eles avaliaram 39 pacientes. Um grupo fazia os exercícios baseados no método Pilates e o outro grupo fazia só exercícios passivos. Aqui, alguns dos exercícios que eram feitos com esses pacientes. E, infelizmente, quando a gente começa a ler esse artigo, a gente já vai pensando em desfechos clínicos. Melhora a qualidade de vida, melhora a capacidade funcional. Infelizmente, eles só mostraram a participação e aderência ao programa. Mas eles mostraram que os idosos, que era mais a ênfase, eles aderem também a esse programa desses exercícios baseados no método Pilates. E eu estou orientando um trabalho agora que a ideia é pegar esses exercícios baseados em métodos Pilates e implantar na unidade de terapia intensiva também, como outra forma de reabilitação para esses pacientes. Para terminar, então, eu encerro com a foto
de alguns dos fisioterapeutas aqui do Clínicas, que são essenciais para o funcionamento do serviço. Eu acho que o serviço criado aqui coordenado pelo professor Alexandre, tem muito a crescer ainda, mas a gente está trabalhando junto, serviço e curso de fisioterapia, que tem os alunos de mestrado, dos estagiários da nossa primeira turma, e mostrando que tem grande parte dos nossos alunos aqui do curso, então que fique de incentivo para eles seguir essas pesquisas e continuar pesquisando nessas áreas. Muito obrigada pelo tempo. Agora eu já digo boa tarde, né? Que essas alturas o pessoal já comeu. Pessoal, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui revendo em 15 minutos o que há e o que houve em fisioterapia neurológica. Obrigada especialmente ao Alexandre, aos fisioterapeutas e aos médicos do Hospital de Clínicas. E, diferentemente dos meus dois colegas, a minha fala não vai ser brilhante, mas a gente vai revisar algumas coisas com respeito à reabilitação neurológica, que busca, na verdade, a função desse paciente, tardia ou precocemente, independente da fase em que ele esteja. O objetivo é que ele busque funcionalidade e melhora da qualidade de vida. Por isso, para esse trabalho, a gente, claro, sempre entende que alguns princípios do treinamento, porque a cinesioterapia, com certeza, é o carro-chefe da reabilitação neurofuncional, que alguns princípios do treinamento advindos das ciências do esporte nos auxiliam na concepção de como fazer uma prescrição cinesioterapêutica baseada em evidência e com mais suporte científico, né? Na escolha do número de repetições, na frequência semanal, entendendo a individualidade biológica, as particularidades de tônus, de qualidades físicas, na busca das funções específicas daquele indivíduo, no estado mental, cognição, motivação, entre outros aspectos. Na verdade, entendendo que essa plasticidade neuromuscular tem uma distância entre a teoria e a prática, enquanto a neurociência traz muitas informações acerca de neurotransmissores, receptores, novas respostas, as ondas de cálcio nas células da glia, os receptores canabinoides envolvidos nos padrões de marcha, o papel da serotonina e da dopamina nos circuitos de locomoção, nós ainda temos um gap, uma distância entre a prática e a teoria na reabilitação neurofuncional. Sobretudo porque as pesquisas, em geral, trazem os resultados a partir de programas de exercícios, mas nem sempre discutem a prescrição e as estratégias de prescrição do exercício. É isso que a gente vai tentar abordar. Bom, o começo foi a descoberta da importância dos reflexos, dos automatismos e do sistema motor involuntário que estava por trás daquele córtex motor capaz de nos prover o movimento voluntário. E o Sherrington não poderia deixar de ser citado nesse momento, que foi o homem que descobriu a importância dos reflexos, dos automatismos na motricidade humana. E o Bernstein, com certeza, também foi um homem muito importante, porque trouxe à luz da ciência do controle motor a teoria ecológica, de que, na verdade, não há uma soberania do sistema nervoso central, que ele programa e executa, mas que, sim, ele conversa com as aferências advindas dos esteroreceptores e proprioceptores em função das informações biomecânicas que esses proprioceptores nos trazem. Então, o casal Bobat ele iniciou o desvendar da reabilitação ao trazer às pessoas, a partir da década de 40, a importância da neuroevolução e dos marcos desenvolvimentais na prescrição terapêutica. E, durante muito tempo, a história da fisioterapia foi calcada da fisioterapia neurofuncional nesses dois autores, os quais publicaram muitas coisas, no seu tempo, com as suas limitações tecnológicas. Então, os marcos desenvolvimentais eles baseavam esse trabalho e a regularização tônica era o forte ou o foco do trabalho dos Bobatianos. Logo em seguida, mas mais ou menos contemporâneo a esse tempo, o Herman Kabat, um norte-americano associado a Magnott e a Dorothy Voss, trouxe um método que, na época, era profundamente revolucionário. Por quê? Além dele trazer a ideia da diagonalidade dos movimentos, da funcionalidade tridimensional, ele trazia alguma coisa de biomecânica associado aos preceitos que os Bobatianos já utilizavam. Mais ainda, foi Herman Kabat e Margaret Nott que trouxeram a ideia de que, sim, neurológicos precisam treinar força.
mas, claro, com critérios específicos e com manejos específicos. Então, esse método, ele com certeza, apesar de ser iniciado na década de 40, ele é contemporâneo e várias evidências mostram as suas respostas positivas. Dentre os aspectos importantes desse método, há uma profunda subjetividade nele, porque a resistência é manual e, portanto, não há um conhecimento das cargas implementadas e, por isso, a gente perde um pouco de informações do método para saber os resultados. Por quê? Porque eu não sei quanto por cento de força máxima eu estou trabalhando do paciente e quais são os meus critérios de periodização, porque a resistência é manual. Mas já há alguns ensaios que tentam ver, a partir de sensores de pressão, qual é a resistência utilizada por esses terapeutas. Então, esses padrões diagonais trouxeram uma revolução também para o mundo da fisioterapia e foram evoluindo. E hoje o método ainda é contemporâneo e já tem evidências científicas e pode ser aplicado em diferentes ambientes, inclusive no ambiente aquático, quando se chama o método de Badr-Gás. Bom, hoje, então, trabalhar com fisioterapia neurofuncional é conceber que, para que o movimento ocorra, independente da lesão ser em neurônios ou células gliais, nós temos um sistema músculo-esquelético que responde aos estímulos especificamente. Portanto, o entendimento, por exemplo, do aspecto da importância da titina no estabelecimento das resistências dos pacientes espásticos, que é uma proteína ultraestrutural, que aparentemente tem um papel passivo. Então, os estudos ultraestruturais e a observação das deformidades da titina nos pacientes espásticos nos ajudou a entender melhor por que esses pacientes têm tanta resistência ao movimento. E, além disso, o estudo da biomecânica e os primeiros preceitos do Huxley de relação comprimento, força-comprimento e comprimento-tensão, aliado aos nossos conhecimentos bastante estabelecidos de biomecânica, fazem com que o fisioterapeuta tenha que utilizar destes princípios para, ora, dar vantagem mecânica ao músculo fraco e, paulatinamente, desafiar esse músculo, provendo mais desvantagem mecânica dos músculos. Isso são estratégias que se utilizam muito em neurologia, mas que são conhecimentos advindos da biomecânica. Além disso, reconhecendo que as principais fibras perdidas no paciente neurológico são as fibras tipo 2A e tipo 2B, e sabendo que, pelo princípio de Hahnemann, essas fibras são atingidas em cargas altas... Cadê meu point laser aqui? Ajuda do... Aê! Eu estou sem o laser, volta para cá. Então, sabendo que esses princípios, esses músculos a serem treinados, eles respeitam os princípios de torque, para a prescrição do exercício, é importante que o fisioterapeuta lance mão de distâncias conhecidas aos eixos, associando as cargas subjetivas. Então, o Hahnemann nos trouxe o conhecimento de que as fibras tipo 2 só são atingidas em exercícios com alta demanda de força ou carga. Portanto, se o nosso paciente neurológico ele tem uma hipotrofia e uma atrofia seletiva, principalmente das fibras tipo 2, a partir daí saíram as primeiras pesquisas do exercício excêntrico para o paciente neurológico. Então, hoje, não só nós assumimos que, sim, o exercício de força traz respostas positivas ao paciente neurológico, mas também que aquele tipo de contração excêntrica, que é a mais lesiva, é exatamente a que traz resultados mais positivos na reabilitação do paciente, inclusive paralisados cerebrais. Então, esse paciente vai passar por vários momentos de plasticidade. Ele inicia com a adaptação neural, porque, sabidamente, ele recupera a força e funcionalidade sem que haja uma plasticidade muscular, ou seja, ele recupera a força e funcionalidade antes mesmo que a hipertrofia muscular ocorra, porque ele tem uma adaptação neural, previamente a adaptação tissular que o exercício vai trazer. E, em cima desses preceitos de quebra de homeostase, de busca de desafio ao paciente, trabalhando com periodização do treinamento, e é o que eu mais gostaria de falar aqui hoje, o fisioterapeuta e a equipe interdisciplinar vão buscar a função do paciente. Para tanto, o que nós queremos dizer é que a fisioterapia hoje necessita das ciências do treinamento para calcar cientificamente o seu programa cinesioterapêutico. Então, a gente pode dizer que o American College of Sports Medicine, Kramer e Steven Fleck, Tudor Bompa, que são os autores mais expressivos do treinamento e do treinamento de força, eles nos auxiliam no sentido de nós tornarmos mais conhecida a nossa prescrição e a nossa periodização de treinamento. O que a gente quer saber é o seguinte: quantas séries, quantas repetições,
Qual é o número de repetições? Mesmo que seja um exercício funcional. É cadeia cinética fechada? É cadeia cinética aberta? Quais são as diferenças biomecânicas desse exercício? O paciente neurológico tem um sistema músculo-esquelético que obedece aos princípios da mecânica, independente da sua alteração neurológica. Portanto, hoje, a ciência do exercício, ela concebe que a recuperação da função, ela parte da quebra da homeostase. E para que esse processo ocorra com eficiência, o fisioterapeuta precisa periodizar o seu treinamento. Conhecer a porcentagem de frequência cardíaca, a zona-alvo que ele quer atingir, utilizar frequencímetros durante as sessões, tentar entender as cargas, conhecer as cargas. Se vai usar a banda elástica, e vai usar em algumas vezes, aferir a banda elástica, que é passível de aferição, e conhecer a carga daquela banda elástica, e não só a cor da banda elástica. Então, hoje, nós temos como conhecer a resistência da banda elástica. E a gente vai ver juntos que há várias clínicas no mundo que usam dinamômetros antes, durante e depois da sessão para mensurar a força do paciente durante o treinamento e durante a sessão de fisioterapia, para que nós tenhamos, então, os dados básicos do nosso trabalho e não apenas os resultados do nosso trabalho. Porque dizer que exercício melhora o paciente, nós temos uma série de artigos que já diz, mas nós queremos saber qual é a melhor forma de prescrever o exercício. Para tanto, nós ainda precisamos das pesquisas advindas do mundo do desporto, adaptadas ao paciente neurológico. Então, como eu não tenho, muitas vezes, como medir a resistência máxima do meu paciente neurológico, por motivos óbvios, a gente pode indicar o esforço subjetivamente, a partir da escala de Borg, se o paciente tiver condições de comunicação, é claro. A gente pode entender qual é a carga que nós estamos usando relativamente ao número de repetições. Ali a gente tem essa tabelinha do American College que nos diz o número de repetições que nós estamos fazendo, entendendo que as últimas o paciente já vai estar em fadiga, e a porcentagem de força que nós fazemos. Portanto, o paciente, para ganhar função, tem que evoluir em carga. Se ele mantiver as mesmas repetições, a mesma carga, ele não vai ter adaptação tissular e nem funcional. Paralelo a isso, mesmo que muitas delas ainda empíricas, muitas novas técnicas surgem na fisioterapia neurofuncional. A primeira delas, que está no canto esquerdo, é a estimulação sensório-motora. A ACD, particularmente, tem uma série de publicações com respeito às boas respostas que o paciente neuroinfantil tem quando ele faz um trabalho de estimulação sensório-motora, seja por meio de escovação, por meio de tecidos de diferentes texturas, como a gente pode ver, destacar a influência esteroceptiva na resposta motora do paciente. Além disso, o trabalho intensivo com o uso de teratogs ou terasuts, que são vestimentas que coaptam, que aproximam as articulações, também parecem ter resultados positivos, embora com pouca evidência científica ainda. Esses trabalhos com criança com neuroinfantil, eles tendem cada vez mais a se tornarem, assim como no paciente adulto, mais longos. Antigamente, e eu posso dizer isso antigamente, uma sessão de fisioterapia, na maior parte das clínicas, ela durava no máximo 1 hora. Hoje nós sabemos que o paciente pode escolher por se internar ou fazer um trabalho intensivo em clínicas especializadas e fazer até 8 horas de fisioterapia dia. Claro que alternando diferentes atividades e diferentes focos para aquela reabilitação. Então, hoje nós sabemos que o paciente neurológico, sim, ele é treinado, ele será treinado, o treinamento deve ser periodizado e vai haver momentos em que um tratamento intensivo vai alavancar a resposta motora desse paciente. A robótica, com certeza, tem um espaço importante, sobretudo quando a gente aguardou com muita expectativa as respostas das células-tronco. E nós sabemos que as células-tronco não trouxeram resultados tão promissores como nós esperávamos, mesmo porque a indisciplina da diferenciação celular muitas vezes traz respostas deletérias, como o desenvolvimento de tumores. Então, enquanto as células-tronco evoluem e a gente aguarda respostas mais positivas, a robótica corre paralelamente. E a gente diria a robótica, tanto nas pesquisas com modelos animais, em que se treinam macacos, grandes primatas, em alguns movimentos funcionais, se gravam os circuitos neurais que
promovem esse movimento e se inserem chips em encéfalos de pacientes com prognósticos muito reservados para alguns movimentos funcionais treinados por primatas. Essas pesquisas são incipientes, mas elas começam a mostrar algum resultado promissor no futuro. E, além disso, também tem se utilizado vestimentas com eletroestimulação, né? Então, bermudas e roupas com eletroestimulação ao mesmo tempo. A robótica, aqui à direita, a gente tem um implemento conhecido que acho que no Brasil tem eu conheço um pelo menos, que é um aparelho de robótica em que o paciente, aquela esteira à direita, ela é instrumentalizada e eu posso saber o quanto % de suspensão ou de redução do peso eu dou para o meu paciente. E, além disso, eu implemento o paciente num instrumento robótico que assiste mais ou menos a marcha do paciente conforme a demanda desse paciente. O grande problema desse tipo de equipamento é o alto custo e a dificuldade de utilização em pacientes espásticos, sobretudo quando a espasticidade é muito grande. Além disso, também tem sido utilizados a estimulação, no caso da locomoção, estimulação direta no CPG, no gerador de padrões centrais, e a partir da estimulação, isso o pessoal, os grupos russos são muito bons, né, nesse tipo de experimento e de resultado. A partir da implantação de chips diretamente no CPG, se consegue reproduzir o automatismo da marcha e, em cima desse automatismo gerado artificialmente por estimulação elétrica, o paciente paulatinamente vai controlando o movimento. Bom, as bandagens funcionais, elas também entram como novas tecnologias, mas ainda com muito pouco resultado baseado em evidência. Especula-se que a bandagem funcional possa ter um efeito sobre a fáscia, e a fáscia, a partir dos seus esteroceptores e proprioceptores, poderia trazer algum tipo de influência positiva, que não só a mecânica, dado o efeito muito sutil que essas bandagens têm. Então, essa é uma área ainda inóspita na neurologia, mas novas pesquisas provavelmente surgirão. Então, os trabalhos intensivos, as roupas, as vestes, tanto em adultos quanto crianças, de cooptação, a adaptação de métodos terapêuticos também, né, Grace, o Pilates também na neurologia, com resultados funcionais, qualidade de vida, funcionalidade, já trazem resultados positivos. Além disso, a utilização de animais, como a ecoterapia, a dolphin terapia, também parece trazer resultados positivos na qualidade de vida da criança, mas ainda requer mais pesquisas com respeito a como programar, como organizar, quantas sessões, quanto tempo e por quê, né? Então, a ecoterapia e a dolphin terapia seriam outras possibilidades. A eletromiografia e o biofeedback são, com certeza, uma forte tendência e cada vez mais barata para o fisioterapeuta, que também pode ser utilizado no paciente em diferentes ambientes, no ambiente hospitalar, e, com isso, o paciente pode montar ou formar novos engramas e facilitar a aprendizagem motora. Hoje, um equipamento de biofeedback é muito mais barato que foi, com alguns poucos R$1.000. Tu pode ter com poucos canais, e há 10 anos atrás isso custava muito mais. Então, eletromiografia e biofeedback, com certeza, são equipamentos muito promissores. Os jogos virtuais e as estratégias interativas também são tendências positivas, mesmo porque a tendência da fisioterapia neurológica é trazer ludicidade, exercícios e tarefas interessantes ao paciente. Essas esteiras instrumentalizadas, elas trazem diferentes desafios ao paciente, como obstáculos virtuais, e o paciente pode treinar ritmo, cadência, velocidade, propriocepção e equilíbrio ao mesmo tempo. Bom, os centros de reabilitação, em geral, eles têm equipes interdisciplinares, uma poderosa infraestrutura, e o paciente pode imergir na fisioterapia, sendo internado, hospedado nesse espaço, e ter, ao mesmo tempo, a terapia de vários profissionais. Com certeza, este é o padrão ouro na neurologia ou na fisioterapia neurofuncional. Então, aqui a gente tem a imagem de alguns centros, eu vou passar rapidinho para a gente ver que esses centros estão instrumentalizados, porque eles não querem saber a resposta do tratamento só, eles querem saber como se programa um tratamento com ciência e com precisão. Então, são, geralmente, espaços que têm um apelo de infraestrutura bastante positiva. Esse aqui é um centro referência na Suíça. O paciente ele tem parte do trabalho em ambiente externo e ambiente interno. E
diferentes tipos de piscina, com diferentes instrumentações. Aqui a gente tem paredão de escalada e possibilidade também de jogo de basquete. Pacientes paraparéticos e tetraparéticos podem participar com auxílio desse tipo de atividade. As esteiras e as macas, elas são instrumentalizadas, portanto, sabe-se a força, o impacto e a resposta que o paciente dá em cada um dos implementos. Cada uma dessas macas tem um software com dinamometria, então, a cada sessão, o paciente pode medir a força e o fisioterapeuta vai programando e registrando a força e o treinamento utilizado a cada dia, com dinamômetros manuais para diferentes segmentos. Sempre com a ideia, aqui o aparelho à direita é o aparelho de robótica utilizado, a ideia de que haja ludicidade. Infelizmente, eu não podia fotografar pacientes, apenas o local. E aqui a gente tem, ao ar livre, várias estações em que o paciente cadeirante ele vai passando pelos obstáculos e treinando diferentes habilidades físicas. Isso se usa muito na Europa, né? O manejo da cadeira, se o paciente tem um prognóstico mais reservado, e a utilização da cadeira com obstáculos, independizando realmente esse paciente. Então, diferentes espaços, ao ar livre, no meio dos Alpes, o paciente é convidado a fazer uma fisioterapia com prazer. Os instrumentos na Holanda, o Centro de Reabilitação na Holanda também tem instrumentação, inclusive para cadeira de rodas, ciclo remoergômetro, e sempre um trabalho do início ao fim. O paciente baixa e até a alta ele vai treinar complexidade com o uso das órteses. E, na verdade, a gente encerra falando, a grande dificuldade da neurologia é a diferença entre a teoria e a prática. A neurociência avança a cada ano de forma impressionante. Mas, ao passo que os cientistas descobrem muito mais coisas, desvendam muito mais coisas sobre o encéfalo, o seu mundo micro e o seu mundo macro, há ainda uma distância entre a prática neurofuncional e a teoria da neurociência. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de terminar a fala trazendo uma ideia de que eu acho muito interessante, que é entender a fisioterapia neurofuncional não só como a busca da função, ou a busca da qualidade, a busca do resultado. O Einstein, eu vinha comentando com a Graça no caminho, o Einstein tem uma iniciativa que eu acho fantástica, que é piscina terapêutica no hospital. E essa piscina terapêutica é utilizada para pacientes de diferentes complexidades. Inclusive, eles têm um trabalho pioneiro com pacientes com coma vigil e fisioterapia aquática. Pacientes com prognóstico reservado, como, por exemplo, uma criança, mesmo na UTI neonatal, que o prognóstico seja reservado ou não, esse paciente ele vai ter a possibilidade de fazer fisioterapia aquática no hospital, no mínimo para conforto. Então, esta visão também é importante. Uma criança, por exemplo, com uma atrofia espinhal tipo 2, com prognóstico reservado, que talvez não tenha um prognóstico de vida, por que ela não pode fazer uma fisioterapia para conforto? Então, é claro que nós queremos recuperar o nosso paciente. Mas, entendendo que nosso trabalho é baseado na compaixão, eu gostaria que nós entendêssemos também que prognósticos reservados também merecem a mesma dedicação, baseado em evidências ou não. Obrigada, então, gente. Quer fazer uma ou duas? O tema é extenso. Bom, eu queria agradecer imensamente à Faculdade de Fisioterapia, e eu fiquei particularmente impressionado, assim, no bom sentido, quando a gente lançou essa ideia de expandir a fisioterapia no hospital. Eu acho que, estava conversando ali com o professor Moriguchi, está caindo de maduro nós nos unirmos e criarmos o Centro de Reabilitação do Hospital de Clínicas, com piscina, com todas essas novas tecnologias. Eu acho que esse é o lugar, né, que deve nascer uma ideia com esse objetivo, de trazer reabilitação, integração, enfim, melhorar as condições dos nossos doentes em qualquer nível. Fica aqui o convite, eu acho, para vocês participarem disso. Acho que fica um desafio também, de nós tentarmos construir já o hospital, capitaneando, junto com a Faculdade de Fisioterapia, esse cenário, que ele tem que ser construído. Muito obrigado a todos, até a próxima.